data na mente dos irmãos, quarta-feira e próximo domingo à noite, estamos aqui juntos, reunidos como igreja em assembleia, amém? Todo mundo entendeu? Então conto com a participação de vocês. Mas, nesse momento, peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 9. Estamos já caminhando para o final, ou melhor dizendo, para a metade do capítulo 9 de Marcos. Esse capítulo, como eu já tenho dito para os irmãos, desde o capítulo 8 até o capítulo 11, Jesus está tratando sobre o discipulado. E as características do discipulado e da vida espiritual, Jesus tem colocado com nuances diante de cada um de nós. Então, de certa forma, nós não estamos assentados aos pés do pastor para ouvir o que é ser discipulado, mas nós estamos assentados aos pés de Jesus. Então, nessa manhã, eu quero conversar com você sobre o tema a verdadeira espiritualidade. Na semana passada, nós vimos a falsa espiritualidade, mas hoje nós vamos observar juntos a verdadeira espiritualidade. Marcos capítulo 9, a partir do verso de número 19. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: de quando, irmãos? Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais volte, e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Vamos repetir? Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por essa semana na qual, de fato, o Senhor cuidou de cada um de nós, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa saúde. Te agradecemos, ó Deus, pelas orações respondidas, ó Deus. E também te agradecemos, ó Pai, pelos pedidos que nós fizemos diante do Senhor. E ainda, ó Pai, estamos aguardando respostas da Tua parte. E nessa manhã, ó Deus, manhã a qual a gente se reúne como igreja, nós nos reunimos, ó Deus, como Teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que não seja, ó Deus, mais um domingo, que não seja, Deus, mais uma reunião,
mas seja um momento, ó Pai, do qual nós vamos colocar de fato o nosso coração diante do Senhor, Deus. E agora, ó Pai, nós, com o coração, ó Deus, contrito, ó Deus, diante do Senhor, pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Nesse momento, ó Pai, complicado, nesse momento difícil, nesse momento, ó Pai, de muitos conflitos, de muitas ideias, ó Pai, e de muitas vozes, ó Pai, tumultuosos, ó Deus. Mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor olhe, ó Deus, para a nossa nação. E quando o Senhor olhar, ó Deus, olha, ó Pai, como o Senhor fez com o povo de Israel no Egito. Olha, ó Deus, com um olhar de misericórdia, ó Deus, e desce, ó Pai, ao nosso favor. Nós queremos, ó Deus, colocar as nossas famílias diante do Senhor. Queremos colocar os nossos filhos diante do Senhor. Querendo colocar, ó Pai, os nossos pais, ó Pai, diante do Senhor. Pedindo, ó Pai, talvez alguém que entrou aqui, ó Deus, necessitando de uma cura, necessitando, ó Pai, de uma resposta, ó Deus, para uma pessoa, ó Pai, que vive momentos aflitos, ó Pai, talvez perdidos em sua vida. Pai, nós oramos ao Senhor, Deus, porque confiamos em Ti. E nessa hora, quando estamos diante da Tua palavra, nós te pedimos uma vez mais, fala conosco, Deus, ministra o nosso coração, porque nós precisamos do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a verdadeira espiritualidade. Preste bem atenção comigo, que um dos assuntos que mais chama a nossa atenção, a atenção de cada um de nós que se faz presente aqui, são os assuntos espirituais. Querendo nós ou não, gostando nós ou não, parece que existe um imã dentro de nós, que quando nós falamos de alguma coisa espiritual, isso atrai a nossa atenção, isso chama a nossa atenção, e muitas das vezes nós somos atraídos, a nossa atenção e o nosso interesse é despertado pelos assuntos espirituais, tão somente por causa da curiosidade. Muitas pessoas querem saber, querem entender sobre os assuntos espirituais, porque tão somente carregam curiosidade no seu coração, para saber como determinada coisa funciona, como determinada coisa acontece. Então, esse interesse é um interesse tão somente por causa da curiosidade. Mas observe comigo, igreja, em nome de Jesus, que muitas das vezes o nosso interesse pelas coisas espirituais é despertado pelo medo do sobrenatural. Muitas pessoas, com medo das coisas espirituais, tentam descobrir como o mundo espiritual gira, como as coisas funcionam, para se proteger, para não ter nenhum tipo de dificuldade espiritual dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, às vezes, a gente se aproxima das coisas espirituais com medo e receio de que alguma coisa possa acontecer conosco. Mas se você perceber bem comigo, muitas das vezes a gente se aproxima das coisas espirituais com o interesse verdadeiro de vivermos uma vida mais profunda com Deus, uma vida de mais intimidade com Deus, uma vida da qual sai das águas rasas e vai para as águas profundas. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus vai mostrar para cada um de nós que uma vida espiritual, uma vida que de fato glorifica a Deus e que capacita a cada um de nós vivermos nesse mundo de forma maiúscula, de forma intensa, é uma vida que tem a espiritualidade de Jesus como exemplo para cada um de nós. Sendo assim, meus irmãos, se a gente pudesse entender e recapitular aquilo que nós vimos na semana passada, como eu disse no início do culto, Jesus está fazendo questão de mostrar para os discípulos o que é ser um discípulo.
E ao mostrar para os discípulos o que é ser de fato um discípulo, na semana passada nós vimos que Jesus alertou-os e também alertou a cada um de nós o fato de nós não vivermos uma vida espiritual falsa. E uma vida espiritual falsa, meus irmãos, ela é marcada, sim, pela falta de discernimento espiritual. Acompanhe comigo. Vou pegar aqui, já começando as notas de rodapé. Certo pastor conta, isso aqui é sério, que ele enfrentou uma grande dificuldade na sua vida e também no seu ministério. Ele estava trabalhando e recebeu uma ligação. E essa ligação, a pessoa dizia para ele: pastor, vem aqui em casa, por favor, porque a senhora tal, fulano de tal, está aqui endemoniada. Na hora o pastor se assustou, ficou aflito, porque aquela senhora tinha mais de 30 anos de crente. E era uma pessoa extremamente ativa na igreja. E quando o pastor chegou lá, a cena da qual ele observou foi ver uma senhora de idade que já não tinha capacidade, tendo que ser segurada por duas pessoas fortes, e mesmo assim essas duas pessoas não estavam dando conta. O pastor foi lá, eles oraram e o demônio foi expulso. Passa-se algum dia depois, mais uma vez o pastor recebe a ligação: pastor, vem aqui porque fulano de tal mais uma vez está endemoniado. E quando o pastor chegou lá pela segunda vez, expulsou o demônio, conversou com a senhora e voltou para casa. Na terceira vez, o pastor foi lá, e dessa vez ele foi com a ajuda de mais um pastor, orou pela senhora, expulsou o demônio e disse assim para ela: amanhã, tal hora eu quero você no meu gabinete. E quando chegou no gabinete, aquela senhora já passando vários dias de opressão espiritual, o pastor pegou a Bíblia, abriu no texto e que dizia as seguintes palavras: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. E o pastor deu a Bíblia para ela, para que ela lesse aquele texto. E ela lia o texto, e o pastor perguntava: você está entendendo o que você está lendo? Você entende aquilo que você está lendo? E ela não conseguia, meus irmãos, compreender aquilo que ela lia. E o pastor leu uma palavra: se, pois, está pegando? O Filho, está entendendo? Vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. E aquela senhora disse assim: agora, depois de 30 anos, eu estou conseguindo entender o que é a palavra de Deus. Meus irmãos, a gente corre um grande risco de passar vários anos num ambiente chamado ambiente cristão e nunca ter entendido o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus mostra para nós, e mostrou para nós na semana passada, que existe um grande risco de vivermos uma vida espiritual falsa, que é marcada pela falta de discernimento das coisas espirituais. Mas ele mostrou para mim e para você também, que uma vida espiritual falsa é uma vida marcada pela falta de poder espiritual. E essa falta de poder espiritual, ela fica destacada, evidente e patente aos nossos olhos, quando a gente não consegue vencer os nossos próprios pecados. Os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios, é um grande sinal de alerta para nós que nós precisamos de poder. Mas a vida espiritual falsa também é marcada pela falta de poder, quando existe uma grande realidade que nós não conseguimos ajudar as pessoas que nos procuram. Meus irmãos, como as pessoas estão carentes hoje, como as pessoas estão precisando de direção hoje, e quantas das vezes essas pessoas nos procuram, precisando de um direcionamento para a sua vida. Sabe o que a gente consegue oferecer? Nada. Por isso Jesus chamou a nossa atenção para uma vida espiritual falsa.
Mas diante de todas essas verdades, nós ainda estamos na introdução. O que esse texto que eu e você acabamos de ler nessa manhã, ele tem para ensinar para cada um de nós sobre a verdadeira espiritualidade? Então, se você pode, com a sua Bíblia aberta, considere comigo algumas lições nesse texto. Primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã, se você pode, acompanhe comigo que a verdadeira espiritualidade é marcada pela oração. O texto paralelo a esse do qual nós estamos lendo, que é o texto de Lucas capítulo 9, verso de número 28. Esse texto vai mostrar para mim e para você que Jesus, quando sobe no monte, junto com os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Quando ele sobe com esses 3 discípulos ao monte do qual nós chamamos de Monte da Transfiguração, ele sobe com um grande propósito de orar. E como nós vimos na semana passada, principalmente o Evangelho de Lucas, ele faz questão de destacar para mim e para você a vida de oração que Jesus tem. Então Jesus, por mais que ele fosse Deus, e como nós vimos no aulão, um mês atrás, fosse também 100% homem, ele tinha uma vida intensa de oração. E quando percorremos o Evangelho de Lucas, fica destacado para nós, em Lucas capítulo 3, a partir do verso 21, que no momento do seu batismo, Jesus fez o quê, irmãos? Orou. E quando avançamos um pouco mais, e vamos observar em Lucas capítulo 6, verso 12, quando Jesus precisou tomar uma grande decisão na sua vida, da qual ele deveria escolher os 12 apóstolos. Antes de escolher, ele fez o quê? Orou. E aqui uma outra nota de rodapé pegando esse ponto. Quantas decisões nós tomamos na nossa vida sem oração? Sem consultar a Deus? Sem ter o momento do qual nós pedimos direcionamento para Deus em relação às decisões que nós vamos tomar? Mas observe também que Jesus, em Lucas capítulo 11, verso 1, quando ia ensinar aos discípulos sobre oração, antes de ensinar sobre a oração, ele estava fazendo o quê? Orando. Mas enquanto avançamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso de número 40, no momento mais difícil da vida de Jesus, no Getsêmani, do qual Jesus orou, suou gotas de sangue, no momento mais apreensivo da sua vida, Jesus estava debaixo da oração. E no derradeiro dia e momento da vida de Jesus, em Lucas capítulo 23, quando Jesus estava encravado naquela cruz, o que Jesus fez, irmãos? O que Jesus fez, igreja? Orou. Mostrando para mim e para você que uma vida singular, uma vida maiúscula, aquilo que precisa ter primeiro lugar nas nossas vidas é a oração, meus irmãos. Não existe vida espiritual sem oração. Você que já tem muitos anos de crente, muitos anos de cristão, já caminha com Jesus, você está ouvindo algo que você ouviu lá no começo da sua caminhada cristã, que orar é importante, que falar com Deus é importante, que ter uma vida da qual a gente não só ora quando está na igreja, é extremamente importante para nós. E aqui, meus irmãos, entenda uma coisa. Se você esperar ter uma oportunidade para orar durante a sua semana, sabe quando que a gente vai orar? Nunca. Porque assim como a gente toma a decisão que precisamos comer, precisamos beber, a gente precisa também tomar a decisão que nós precisamos orar. Mas observe comigo, que Jesus vai mostrar para nós, ainda dentro desse ponto, que quando eu e você oramos, é aí que nós somos de fato fortalecidos. Meus irmãos, quantas batalhas eu e você enfrentamos? Às vezes batalhas que ninguém vê, batalhas que ninguém percebe, batalhas que não são batalhas exteriores, mas são batalhas que são travadas dentro da nossa alma.
E todas as vezes que eu e você colocamos a nossa vida diante de Deus em oração, é aí que a gente se reveste para vencer essas batalhas. Em Efésios capítulo 6, verso de número 18, Paulo vai dar para nós a receita de vestirmos a armadura cristã. Ele vai dizer assim para nós: orem em todo o... Quando, irmãos, que a gente precisa orar? Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para com isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo não está dizendo para nós que todas as horas da nossa vida a gente precisa estar de joelhos. Paulo não está dizendo para nós que todas as horas da nossa vida eu e você precisamos estar de olhos fechados. Mas o que Paulo está dizendo para nós é que a gente deve viver em espírito de oração. E todas as vezes que nós vivemos em espírito de oração, aprenda uma coisa em nome de Jesus: nós nunca seremos pegos de surpresa. Porque quando estamos em espírito de oração, a gente se mantém vigilante. É quando nós estamos no trabalho, é quando a gente precisa enfrentar uma reunião que é demais complicada para nós, é quando a gente precisa ter uma conversa que é muito séria e decisiva para as nossas vidas. É nesses momentos que a gente precisa estar em espírito de oração. Mas observe comigo, meus irmãos. Em segundo lugar, dentro desse ponto, quando eu e você oramos, é aí que nós somos consolados. Talvez seja só eu que passo por angústias na alma. Talvez seja só eu que muitas das vezes me sinto oprimido pelo peso das responsabilidades. Talvez seja só eu que muitas das vezes preciso pedir socorro para Deus. Talvez vocês não passem por isso. Mas nós precisamos entender que é quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus em oração, que é que de fato nós somos consolados por Ele. A gente sente aquele abraço do Senhor, o bálsamo renovador do Senhor sobre as nossas vidas. O texto do Getsemane, quando Jesus estava lá sofrendo, chorando e suando gotas de sangue, em Lucas 22, a partir do verso de número 41, melhor dizendo, vai dizer assim para nós: ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Agora, perceba esse último versículo. Então, lhe apareceu um anjo do céu e fazia o que com Jesus? Confortava. Muitas das vezes a gente procura o conforto nos amigos, e precisamos procurar. Muitas das vezes a gente procura conforto nos cônjuges que temos, e precisamos procurar. Muitas das vezes a gente procura o conforto em um irmão da igreja, e precisamos procurar. Mas a gente, onde encontra o maior conforto e consolo para as nossas vidas, é quando estamos em oração. Quando estamos em oração. É aquilo que a Bíblia vai dizer para nós, que é derramado sobre as nossas vidas o bálsamo de Gileade. O segundo ponto da nossa reflexão nessa manhã vai mostrar para nós que a verdadeira espiritualidade, ela é marcada pela obediência. Olha comigo o verso 5, mais uma vez, por favor. Então, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Quando nós observamos, ainda o texto paralelo a esse de Lucas 9, de versículo 31, esse texto vai mostrar para nós que naquela grande reunião espiritual,
da qual existiam os apóstolos que não entendiam nada, da qual apareceu Moisés e Elias e Jesus estava transfigurado. Existia uma temática para aquela reunião, existia um título para aquela conversa. E a grande temática daquela reunião era o seguinte: a partida de Jesus para onde? Para Jerusalém. Para o fato de Jesus ir para Jerusalém para morrer pelo seu povo, cumprir aquilo que estava descrito na palavra de Deus. E o que fica evidente para nós, e nós vamos trabalhar muito isso hoje à noite, é que a verdadeira espiritualidade, ela é marcada pela obediência à vontade de Deus. Se você perceber a nuance desse texto, ali está Moisés, Elias e Jesus. Então o que esse texto quer ensinar para nós? Ali estava Moisés, aquele que foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão da onde? Da onde, irmãos? Do Egito. Mas junto de Moisés estava o profeta Elias, que foi utilizado por Deus para libertar o povo da escravidão, da idolatria ao Deus falso chamado Baal. Mas existia Moisés, existia Elias, existia a terceira pessoa desse culto, chamada Jesus, que estava sendo usado pelo Pai para ir para Jerusalém, libertar o seu povo da escravidão do pecado. Então, nessa grande reunião, aquilo que fica destacado para cada um de nós é a obediência desses três líderes em meio a circunstâncias difíceis e complicadas de obedecer a Deus, de ser fiel a Deus, mostrando para mim e para você que a verdadeira espiritualidade, ela não é demonstrada naquilo que falamos, naquilo que dizemos, mas o quanto nós obedecemos. E a nossa espiritualidade, meus irmãos, ela de fato fica manifesta a todos quando nós temos a capacidade de obedecer a Deus, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vou pedir a licença a você. Em Lucas, texto de Lucas, capítulo 9, a partir do verso de número 43. Lucas 9, 43. Amém? Esse texto, ele vai dizer as seguintes palavras para nós. E todos ficaram maravilhados com o que, irmãos? Com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse a quem? Ele disse a quem? Aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Por que Jesus disse essas palavras, não para a multidão que estava maravilhado com as coisas que Jesus fazia, mas para os seus discípulos? Vamos recapitular aqui? Lá no capítulo 8 de Marcos, Jesus revelou para os discípulos a grande missão do Messias, que teria que ser morto, desprezado e seria ressuscitado ao terceiro dia. Mas preste bem atenção, que agora existe uma grande multidão em volta de Jesus, e essa multidão fica muito admirada com aquilo que Jesus acabou de fazer. Então Jesus se volta para os seus discípulos e diz assim: fixai em vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem será entregue nas mãos. Jesus traz aqui uma quebra de expectativa.
Não esqueçam as palavras que eu disse para vocês. Independente da aceitação da multidão em relação à minha pessoa, eu não vou mudar a rota. Eu não vou mudar o rumo. Eu não vou mudar o caminho. Não é o aplauso da multidão que vai me fazer mudar a rota da cruz. Não é o aplauso da multidão que vai fazer com que os meus olhos se desviem do propósito que o Pai tem para mim. Meus irmãos, e aqui está um ponto onde muitas pessoas se perdem no trabalho, na igreja, em qualquer tipo de situação da qual existe pessoas que podem apalpar o nosso ego. Quantas pessoas que nós conhecemos que se perderam no caminho por causa de elogios? Quantas pessoas que eu e você conhecemos que acabaram se perdendo até na vida espiritual porque um dia foram aplaudidos por alguém? Porque um dia deixaram que o orgulho tomasse conta do seu coração. E Jesus chama a atenção não da multidão, mas dos seus discípulos, mostrando para ele: eu não vou mudar a rota. Ensinando para nós a seguinte lição: a verdadeira espiritualidade, ela permanece em obediência, independente dos aplausos que a gente recebe. A verdadeira espiritualidade, ela se mantém fiel a Deus, mesmo quando as pessoas estão nos colocando no lugar de Deus. Mas a segunda lição, ou melhor dizendo, o terceiro ponto da nossa reflexão nessa manhã, vai mostrar para nós que a verdadeira espiritualidade, ela é marcada pela fé, pela confiança no agir de Deus. Olha o versículo de número 22. Volta agora para Marcos. O versículo 22 diz as seguintes palavras para nós: e muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Então uma das marcas da verdadeira espiritualidade é a fé, independente das circunstâncias difíceis que estão diante de nós. O que o mundo, meus irmãos, espera de nós é que as circunstâncias não derrubem a gente. O que o mundo espera de nós, não que a gente transpareça e viva uma vida de aparência, dizendo que tão somente crê, mas o que o mundo espera ver de nós é uma fé que permanece firme, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Porque eu pergunto para você, se a nossa fé não estiver firmada em Deus, aonde a gente vai se agarrar? Nós estamos olhando, e aqui uma nota de rodapé, o cenário político do Brasil. E aqui uma confissão de um pastor. Se os cristãos, isso aqui é sério, gente, fossem tão engajados a eleger um presidente como foi engajado, vou repetir a frase, se a gente fosse tão engajado e propagar o evangelho como a gente foi engajado em eleger um presidente, o país já teria sido transformado, gente. O país já tinha se transformado em cristão. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Muitas das vezes a gente deposita confiança em homens e não em Deus. A gente deposita a nossa confiança nas coisas da terra e não nas coisas de Deus. Meus irmãos, às vezes existe uma dificuldade de compartilhar que vai ter um culto na sua igreja. E a gente viu N pessoas compartilhando várias coisas. Porque muitas das vezes a gente confia nos homens e não confia em Deus. Não confia em Deus. Digo isso com muita tristeza e pesar no meu coração. Você que tem acompanhado as exposições no livro de Abacuque, vai perceber, e tem percebido, que os caminhos de Deus, às vezes, são muito diferentes da expectativa que nós
nós criamos. Mas a quarta coisa que eu quero considerar com vocês, que a espiritualidade verdadeira, ela é marcada pelo poder. Pelo poder. Quando olhamos o versículo 28 e o versículo de número 29, vai mostrar as seguintes palavras para nós. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Verso 29. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Esse texto vai mostrar para nós o após Jesus ter expulsado o espírito daquele menino que os discípulos não conseguiram. E quando chega em casa, eles questionam a Jesus: por que o Senhor conseguiu e nós não conseguimos? Aí Jesus vai dizer as seguintes palavras para eles: isso você só vai conseguir com oração. Existe uma história que é bastante interessante, uma história fictícia, de uma cidade pequena que viveu dias difíceis e complicados. E esses dias difíceis e complicados ficou marcado pela falta de água na cidade. De repente, acabou a água na cidade. E as pessoas desesperadas, tentando entender o que estava acontecendo, procuravam dali, procuravam daqui, nada conseguia achar a solução para a falta de água na cidade. Até que então, eles acharam um cano. E esse cano estava entupido de ratos mortos, que impedia que a água passasse por aquele cano e chegasse na casa das pessoas. E a gente precisa parar e refletir: que tipo de ratos mortos que a gente tem guardado no nosso coração, que tem impedido o fluir do Espírito Santo nas nossas vidas? Talvez seja mágoa, talvez seja rancor, talvez seja falta de perdão. Só que para que o fluir do Espírito Santo aconteça em nossas vidas, os caminhos precisam estar desobstruídos. E Jesus vai mostrar para nós que eu e você precisamos viver uma vida cristã firmada no poder de Deus. Porque pare para pensar uma coisa: como que nós vamos pregar e anunciar a palavra de Deus se a gente não tiver poder? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder. Meus irmãos, eu posso vir aqui domingo após domingo, pregar a palavra de Deus, expor a Bíblia, pregar o evangelho. Se não houver o poder de Deus, não há mudança de vidas. E pasmem vocês, quando você olha para a história dos avivamentos, as coisas não começam daqui para aí, mas as coisas começam daí para cá. Se domingo após domingo eu subir aqui e não tiver a intercessão da igreja, sabe o que vai acontecer? Nada. Nós estamos envolvidos numa grande obra da qual não é só eu aqui dizendo palavras bacanas, bonitas, interessantes, mas nós estamos envolvidos numa obra da qual eu e você participamos juntos. E você não precisa responder. Só olhe no seu coração. Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? Para que Deus usasse a minha vida. Para que a minha vida fosse um canal de bênção para as pessoas que iriam ouvir a mensagem. Vamos melhorar? Qual foi a última vez que você orou pelo ministério de louvor da igreja? Para que quando essas pessoas estivessem aqui ministrando louvor, elas fossem usadas por Deus. Vocês estão entendendo a profundidade de tudo isso? Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Nós estamos tratando de coisas espirituais.
E não existe manifestação do poder de Deus se não houver oração e intercessão. Mas eu quero terminar, meus irmãos, para não avançar no nosso horário, com 3 aplicações para as nossas vidas. Será que de fato eu e você estamos vivendo uma vida espiritual maiúscula? Ou quem sabe nós já viramos a chave e aí estamos vivendo no piloto automático? Será que nessa manhã eu e você não precisamos voltar para as coisas básicas e simples? Não tem nada místico aqui, gente. As coisas básicas e simples da vida cristã: oração, leitura da palavra e obediência à palavra de Deus. Tem alguma coisa aqui de novo? Tem alguma coisa aqui de místico? As crianças aprendem isso. Leitura da palavra, oração e obediência. Existe até uma música, né? Que vai dizer das crianças que se não orar e não ler a Bíblia, não vai crescer, né? Não é verdade, Cruz? Então isso precisa ser aplicado às nossas vidas também. Não leia a palavra de Deus só na igreja, leia na sua casa. Não separe um tempo de oração só na igreja, mas separe também na sua casa. Viva uma vida não baseada nos seus desejos, aquilo que você acha que é certo, mas aquilo que a palavra de Deus diz para nós. E assim, sem sombra de dúvida, a gente vai desfrutar de uma vida espiritual verdadeira. Amém?